Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, é muito importante a sua participação, é muito importante o seu like, é muito importante a sua inscrição, reforçando aqui, e vamos com tudo, vamos para cima. Bom, vamos falar do jogo de ontem, vitória do Vasco para cima do Santos, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro 2025, muito importante, vitória muito importante mesmo em todos os sentidos. Gente, mas antes de falar do jogo, analisar o jogo, aqui esse é o primeiro vídeo da semana, eu quero muito a participação de todos vocês, eu quero falar da fala do Fábio Carille ontem, né, na entrevista coletiva pós-jogo. Assim, é normal, né? O time do Vasco, um exemplo, o time do Vasco saiu perdendo, terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0. Santos, beleza. A torcida pegou no pé, a torcida vaiou. Queria o quê? Aplausos da torcida? Não, a torcida vai vaiar, vai protestar, ó, vamos virar esse jogo aí. Vamos voltar para o segundo tempo com outra postura. Não que eu não enxerguei um jogo ruim do Vasco no primeiro tempo. O que faltou no primeiro tempo, e aí vamos começar a analisar um pouco o jogo aqui, foi a profundidade dos laterais. Não teve profundidade, não teve mesmo aquela bola, um exemplo, cruzamentos do Lucas Piton, que na minha opinião, nesse fundamento, tá, cruzamento, o Lucas Piton é o melhor lateral do Brasil. Os outros são bons laterais, temos bons laterais esquerdos no Brasil, mas no fundamento, cruzamento, o Lucas Piton é o melhor. E o Vasco estava explorando pouco isso, né? Tanto que o segundo gol do Vasco, o primeiro gol do Vasco, né, na verdade, o gol do Nuno Moreira veio do cruzamento do Lucas Piton para o Verratti escorou para o Nuno Moreira, espetacular jogador também, que fez ali o gol de empate, né? Então, o Lucas Piton incomodando bastante com os cruzamentos, chegando muito bem na linha de fundo. A virada de jogo do Hugo Moura também para o Lucas foi sensacional, excelente jogo também do Hugo. Então, assim, o Vasco ontem, apesar do gol do Santos, foi um time seguro em campo, não vi nada demais, assim, o Santos pressionou, assustou, não vi nada demais. E o Santos que tem um time muito rápido, muito leve, e viu um Vasco superior. Claro que depois da virada o Vasco começou a soltar mais, trocar mais passes, a qualidade dos jogadores, né, aparecendo cada vez mais em campo. Então, assim, acho que esse time do Vasco vai longe, assim, no Campeonato Brasileiro. Ah, Eduardo, é muito cedo ainda, mas você consegue ver a diferença. Exemplo, Léo Jardim, não preciso falar nada. Paulo Henrique, muito bem em campo ontem. Muito bem, muito rápido, um jogador de muita vontade, de muita entrega. João Vitor, zagueiro, foi seguro em campo, não comprometeu em nada. Maurício Lemos, excelente estreia, muito bem no campo de jogo, zagueiro seguro, zagueiro de seleção. Lucas Piton, mais uma participação no gol do Vasco, muito bem em campo mesmo, Lucas Piton, repetindo aqui, o lateral com fundamento, cruzamento, melhor do Brasil, né? Hugo Moura, muito bem em campo, muito bem no jogo, né? Agora o Paulinho, vai uma crítica aqui, não jogou bem, não foi bem o Paulinho, tomou cartão, fez falta, não vi o Paulinho bem em campo. No segundo tempo, com a entrada do Tietchan, o Vasco melhorou. Tietchan que é um motorzinho, né? Ligou um motorzinho ali, foi muito bem em campo o Tietchan, na minha opinião. Coutinho bem no jogo. O Coutinho depende muito do grupo, né? Bem em campo, distribuindo passes, aparecendo pro jogo. Aí saiu para a entrada do Payet que entrou bem no jogo, mas o Payet decidiu numa bola parada, né? Decidiu, a qualidade do craque, né? Ele tem uma qualidade muito grande. Ele fez na verdade, tentou o chute pro gol, né? A falta, cobrou a falta direto pro gol. O Verratti não desistiu da jogada, escorou a bola e fez o segundo gol. Coutinho bem, repetindo aqui. Nuno Moreira, uma excelente surpresa. Surpresa muito grande. Que jogador que o Vasco conseguiu contratar. Jogador lá de campo, de muita vontade, de muita entrega, de muita velocidade, qualidade, participa o tempo inteiro. Que jogador que o Vasco contratou. Fiquei arrepiado com o Nuno Moreira ontem em campo. Porque, gente, eu vou ser sincero com vocês aqui. Fazia tempo que eu não vi um jogador de ataque do Vasco com tanta vontade, com tanta velocidade. Mas velocidade com qualidade, não é uma velocidade qualquer. Quase que ele fez o gol de empate ainda no primeiro tempo, que ele deu uma cavadinha por cima do goleiro Gabriel Brazão do Santos. Aliás, que goleiraço que o Santos tem, né? Fez uma defesa na cabeçada do Verratti absurda. Absurda. Salvou o Santos ali e ficou bem claro, né? Tipo assim, a qualidade do goleiro do Santos também. E aí, o Nuno Moreira, repetindo aqui, uma grande surpresa para mim, pelo menos, assim, não conhecia o futebol dele, né? Do jogador. E agora vem mostrando o que veio, né? Mostrando porque está vestindo a camisa do Vasco. Garré oscilou bastante. Ficou claro para mim que o Garré é bom jogador.
né? Mas eu senti o Garré um pouco assim perdido em alguns momentos na questão posicionamento dentro de campo. Claro que isso é um trabalho do Fábio Carille, ó, plantado aqui pelo lado direito, puxando por dentro, para o meio. Ah, o Coutinho joga por ali também. Então, espeta mais, aproxima mais do Paulo Henrique. Sai de perto do Coutinho porque se ficou muito grudado o tempo inteiro. Aí ele foi parar lá do lado esquerdo, encostando no Lucas Piton. Talvez isso tenha atrapalhado também as escapadas do Lucas Piton, porque se tem um jogador ali canhoto caindo pelo lado esquerdo, não tem por que o Lucas Piton subir. Daí o Fábio Carille, de maneira inteligente, na minha opinião, puxa o Garré novamente no segundo tempo para o lado direito, aí o Lucas Piton começa a aparecer mais. E depois, com a entrada do Adson, facilitou ainda mais a subida, as subidas, né, do Lucas Piton. Mas o Garré é bom jogador, não preciso falar muito sobre o atleta, sabe? Deu para perceber a qualidade do atleta e eu tenho certeza que vai entregar muito com a camisa do Vasco. Verratti é artilheiro, Verratti é matador. Participação no primeiro gol, fez o gol da vitória, é isso, é jogador de área, na minha opinião, o melhor 9 do Brasil, tá? O melhor 9 do Brasil aí, enfim, temos outros bons camisa 9, mas o Verratti, ele é diferenciado. Ele é um cara que, gente, é claro que no fundamento, cabeceio, ele é o melhor, não tem melhor que ele vai no alto, ele parece que para no ar, né? Ele, enfim, vai incomodar muitos jogos, vai decidir muitos jogos com a camisa do Vasco. Então foi o craque do jogo, claro, por conta das duas participações, participação do primeiro gol e o segundo gol, o gol da vitória. Falar sobre Dimitri Payet, falando aqui, repetindo aqui, é um craque, né? É claro que o salário dele o credencia como titular, camisa 10 de verdade, mas, enfim, entrou no segundo tempo e a cobrança de falta dele foi decisiva, né? Porque ele cobrou direto pro gol e, enfim, repetindo aqui, o Verratti não desistiu da jogada e o Vasco conseguiu ali marcar o gol da vitória. Adson, outro jogador que entrou muito bem em campo, muita velocidade sempre, muita habilidade, encostando ali dos dois lados, né? Principalmente do lado do Lucas Piton, que ganhou um fôlego a mais com o Adson em campo, né? O Lucas Piton, chamou atenção isso. E vou falar para vocês, nesse primeiro momento, por mais que o Garré tá bem em campo, mas deu para perceber que eu acho que vai ser Adson ou Nuno Moreira, né? Mas Eduardo, prefiro Garré ou Adson. Eu acho que o Adson em campo nesse momento, mais bem preparado, mais pronto para o time titular do que o Garré. Né? Repetindo aqui, não é mau jogador, tenho certeza que vai entregar muito com a camisa do Vasco, mas o Adson também o Adson está voltando de lesão, né? Mas na minha opinião já achei um excelente reforço para o Vasco nesse início de Campeonato Brasileiro. Então assim, gente, para finalizar o vídeo aqui, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, estreia com vitória, uma vitória em cima do Santos. Ah, tava sem o Neymar, mas, gente, o Santos é um time embaçado, jogadores de muita velocidade, jogadores agressivos. Eu, sinceramente, ontem fiquei até preocupado em alguns momentos, né, por conta da qualidade da equipe do Santos, mas o Vasco conseguiu jogar, o Vasco mostrou a grandeza do Vasco em São Januário, a torcida também pressionou bastante, conquistamos os 3 pontos na competição mais importante do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Agora vamos virar a chavinha, porque temos Sul-Americana meio de semana, né? E é jogo importante, jogo decisivo, é competição internacional. Depois de anos, o Vasco voltando aí para disputar uma competição internacional. O Vasco viaja hoje à tarde, então vamos acompanhar tudo aqui, tá? Vamos acompanhar tudo, porque o Vasco tem que priorizar, sim, como o Carille disse lá atrás, as 3 competições. Tem que focar nas 3 competições. Eduardo, porque é o Vasco, gente. Porque é o Vasco e o Vasco ele está passando por um processo, né, de reconstrução e isso tudo passa por esse processo, né? Eu acho que o Vasco fez sim um grande jogo assim num todo, não, mas o Vasco teve excelentes momentos no jogo ontem, agora, como o Carille disse, misturando um pouco aqui os assuntos, como o Carille disse, é priorizar as outras competições também, tá certo, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu trago notícias importantes do Vasco, vamos para cima, vamos acreditar sempre, semana decisiva, hoje é o primeiro dia da semana, segunda-feira, vamos para cima, gente, porque isso aqui é Vasco da Gama, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente e abençoada semana. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.